chamo Catiane Bonato, sejam bem-vindos a esse canal e hoje nós temos uma convidada maravilhosamente ilustre. Minha amiga Rádia está aqui para falar um pouco sobre ansiedade. Então, Rádia, como e quando isso começou? Para quem tem crise de ansiedade, a gente descobre que é algo óbvio que todo ser humano deveria saber, mas a gente não se toca muito, não para muito para pensar sobre isso. Mas é desde a nossa infância que a gente tem aqueles traumas, seja coisas pequenas e tudo mais, e aí a gente vai crescendo, acumulando. E aí tem um momento que nós, como seres humanos, a gente não aguenta, sabe? E a primeira vez que eu tive crise foi dentro da igreja, durante a rede de jovens. Eu simplesmente levantei e saí correndo no meio da igreja, e todo mundo olhando. Meus líderes vieram orar sobre mim. Aí quando eles oraram, no momento passou. Só que aí depois voltou de novo, eu fui pro hospital, fui medicada e eu não sabia o que era aquilo, né? Eu não sabia que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E aí depois disso que a luta de verdade começou. Como foi o processo? Tipo assim, qual foi o tratamento até você chegar à cura? Eu me lembro que a primeira vez que eu tive crise de ansiedade, assim, na minha casa, eu pensei que era algo espiritual, era algo, sei lá, tava em pecado, precisava perdoar alguém. E aí eu me lembro que eu comecei a orar a Deus e pedir perdão a Ele por tudo que eu tava fazendo de errado. E se tinha alguém que eu tinha que perdoar, eu saí perdoando todo mundo. Pedi perdão também do Espírito Santo, né? Se é que eu tinha magoado alguém. E não passou a crise. E aí eu me lembro que eu liguei pro meu antigo pastor. Ele foi lá na minha casa com a esposa dele e a gente passou a noite orando. E naquele momento foi muito bom, porque cessou por um momento, né? Só que aí quando eles estavam no corredor, voltou tudo de novo. Passei a madrugada inteira tendo crise de ansiedade e foi a madrugada e a semana inteira, sabe? E eu não sabia o que era, porque na minha mente era algo espiritual. Só que com o tempo eu fui entendendo que não era algo só espiritual. Claro, tinha a ver. Mas que era algo físico e emocional também, sabe? E é interessante porque eu tive um histórico na minha família, né? A minha tia também teve crise de ansiedade. E eu achava que era frescura, sabe? Quando eu comecei a sentir na pele que você começa a chorar até sem motivo, e aí eu comecei a rever, sabe? Essa questão da ansiedade, da depressão é um tabu para a igreja. Levam isso como se fosse uma coisa que o cristão não pudesse passar. Tanto que quando ela viveu ali naquele momento, ela pensou que era algo espiritual, porque a gente, como cristão, temos mania de espiritualizar tudo o que acontece. Ela começou aqui falando que nós trazemos uma bagagem na nossa vida, desde a nossa infância. Então a gente tem que entender que até nisso Deus trabalha, entendeu? Exatamente. Não espiritualizem todas as coisas que acontecem. Depois que eu comecei a ter crise, que eu comecei a ler mais a Bíblia, eu lia os relatos ali do rei Davi em Salmos, e o que ele relatava era o que eu tava passando naquele momento, sabe? E eu ficava assim, meu Deus, Davi tinha crise de ansiedade, sabe? Ele também viveu isso, sabe? Exato. E é interessante porque ele clamava, e aí quando você vai ler o versículo seguinte, vinha o refrigério. Aí no outro já vinha de novo crise de ansiedade, sabe? Era algo que ele ficava oscilando e que acontece com quem tem crise de ansiedade, sabe? Isso, a Bíblia é tão completa que até sobre isso ela fala, né? Isso não tem que ser um tabu para nós que somos cristãos. Nós temos que entender que sim, nós podemos passar por esse tipo de coisa. Muitas vezes isso que a gente vive vai gerar cura para outras pessoas. As pessoas não podem se sentir diferentes e menosprezadas só porque elas têm algum tipo de crise psicológica, né? Como, por exemplo, a ansiedade ou a depressão, entende? A gente tem que ser uma igreja inclusiva, a gente tem que... Se a gente não sabe lidar, pelo menos estar do lado da pessoa. Eu me lembro que um dia eu fui na casa dela e ela passou por um momento assim, sabe? Ela teve ali uma crise e tudo mais. E eu vou dizer pra vocês que eu não sabia o que fazer, sabe? Eu fiquei sem reação. Mas só que eu não saí dali, sabe? A pior coisa é você ver que a pessoa tá nessa situação e você deixar ela sozinha. Exatamente. Você se trancar no quarto, você ir embora. Não, você precisa estar ali. Só a sua presença de estar ali, mesmo não sabendo o que fazer, já vai ser uma espécie de ajuda. Exatamente. A pessoa não pode se sentir um monstro. A pessoa precisa sentir que pelo menos você tá tentando, que você tá ali, entendeu? Exatamente. Eu me lembro até que dessa vez, quando a Catiane saiu lá da minha casa, ela disse assim, mana, eu me perdoa porque eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer. E aí eu falei pra ela assim, mana, não se preocupa, realmente nada que você fale ou faça vai mudar as crises, mas só o fato dela ter ido ali, cara, isso já foi muito bom pra mim, porque fez compreender que existiu e ainda vai continuar existindo pessoas que se importam comigo, sabe? Ela foi lá, outras amigas minhas foram me visitar,
nesse período. A minha família, sabe, super compreensível e super me ajudando, sabe? Eles entenderam que não era frescura. E uma das últimas vezes que eu tive crise de ansiedade, eu me lembro que eu tava em casa e aí eu liguei pra minha tia e aí eu disse, tia, eu não quero mais viver. Uhum. E aí ela disse assim, filha, acalma, eu tô indo pra ir agora. E aí ela saiu da casa dela, já era, sei lá, umas 9 horas da noite. E aí ela foi lá ficar comigo, sabe? Cara, isso é super importante, sabe, da família, assim, você não O apoio, julgar. né? Exatamente. É você compreender que não dá pra você fazer muita coisa, mas só o fato de você estar ali, sabe, se importando e demonstrando que você ama, sabe? Foi uma das coisas que me salvou, porque tinha momentos que eu queria desistir e eu pensava, poxa, mas tem tanta gente por mim, tem tanta gente que me ama, tem tanta gente que quer o meu bem, que não tem como eu desistir, cara. Isso salvou minha vida por muitas e muitas vezes, sabe? E elas entenderem que não era só algo espiritual, entender que era uma carga de sentimentos e de coisas. E é tão bom você poder falar, sabe, para as pessoas, porque você, jovem, que por muitas vezes carrega muito fardos dentro de você, você fica medo de contar pros seus pais porque você acha que eles vão julgar. E você, pai, que tá vendo isso também, pai, mãe. E a minha mãe simplesmente ela só me escutava, sabe? Ela não me julgava, ela não jogava na minha cara. E até hoje ela não faz isso, graças a Deus. Ela simplesmente me escutava, sabe? E aquilo foi fundamental. Não que, tipo, as pessoas têm que apoiar as coisas erradas que você faz, mas que há momentos de só escutar, sabe? Sim, com certeza. E aquilo foi um alívio tão grande pro meu coração, sabe? Foi um dos momentos assim que Deus começou realmente a dizer, ei filha, tá na hora de começar a tua cura. Como você descobriu que estava curada? Foi interessante porque eu tinha crises assim toda semana, às vezes era todos os dias, e tinha momentos assim que eu conversava com o Espírito Santo e falava, Deus, tira isso de mim. E não tirava, sabe? Porque não era algo espiritual, era mais algo físico mesmo. Mental, né? Exatamente. Eu me lembro que teve uma vez que era de madrugada, eu tinha muitas crises de ansiedade de madrugada. E aí eu acordei tendo crise, e aí eu disse assim, Espírito Santo, eu não quero algo sobrenatural e que venha como um furacão e sei lá o quê. Eu só quero me sentir normal, sabe? É só isso que eu quero. E aí eu me lembro que acho que uns 5 minutos depois eu tava me sentindo normal, sabe? E eu consegui dormir. E depois disso ele me falou, filha, só o fato de você estar no normal, respirando normalmente, isso já é um milagre da vida, sabe? É uma lição, assim, que eu acho que eu levo pro resto da minha vida. Isso da minha cura foi daí a começar a entender, sabe? Que pra tudo existia um propósito, de limpar o meu coração, de limpar a minha mente, de eu ter um novo estilo de vida, sabe? Porque a vida que eu tava levando não tava legal, só tava me levando à morte, sabe? Então são pequenos detalhes que você vai modificando pra tentar alcançar a cura. Eu comecei a fazer terapia, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer terapia, eu tava tendo uma crise de ansiedade. Minha psicóloga, ela disse assim, olha, Rádia, a primeira coisa que você tem que aprender é a respiração. Aí eu, respiração. Ela disse, o básico pra você não ter crise de ansiedade logo de início. Quando a crise tá chegando, você tem que controlar a sua respiração. Aquele negócio de puxa, solta, puxa, solta. E quando eu comecei a fazer isso, esse exercício, nossa, tipo, foi muito bom, porque a crise vinha e aí eu começava a fazer exercício e logo passava, logo cessava. E aí, depois disso, tive outras e outras sessões de terapia, né? Porque é muito necessário, sim, eu sou cristã, pra quem não sabe, IDPB Redenção aí, quem quiser visitar, MR Jovem. Eu acredito em Deus, eu sei que Ele pode nos dar a cura, mas há necessidade da gente fazer também terapia. Pra gente descobrir onde é que a gente tá errando, onde é que a gente tem trauma, onde é que a gente tem medo. Quando foi que você sentiu que poderia falar sobre a cura, né? Porque você sentiu que tava curada, né? Que Sim. foi curada completamente, que Deus curou você, que inúmeros fatores colaboraram para sua cura e tudo mais. Sim. Mas quando foi que você sentiu assim, agora eu posso compartilhar com as pessoas que eu sou curada? Sim, eu tinha até um certo temor a respeito disso, porque foi durante um culto também. Eu tava conversando com Deus e eu já havia entendido que era uma questão de ciclo, sabe? Que eu revivia muito um ciclo da minha vida e todos os meus erros eu encaixava naquele ciclo.
E aí eu me lembro que tinha sido uma semana bastante difícil também, eu tinha ido fazer terapia e a minha médica tinha falado assim, olha, Radja, eu tenho verificado que você já tá num quadro assim, de depressivo, né, depressão. E se na próxima vez que você vir eu ver que isso não melhorou, aí eu vou ter que encaminhar você pro psiquiatra. E aí aquilo me deu um baque tão forte, sabe? E o que me incomodava é que eu ia ter que tomar remédio, medicamento, e aquilo me causava um pânico maior. Só que aquilo me bateu numa angústia muito forte, e aí eu não queria, e eu comecei a conversar com meus amigos a respeito, e comecei a conversar mais com Deus a respeito, né? Falando que não era isso que eu queria pra minha vida e que eu precisava dessa cura. E eu me lembro que foi durante uma rede de jovens que o Espírito Santo veio e falou comigo assim, filha, eu tô te dando palavra de cura, sabe? Eu te perdoo por esse ciclo que você estava vivendo e eu te perdoo pelos erros que você estava cometendo dentro desse ciclo. E aí, cara, tipo, você entender que você é perdoado e que você é livre pra viver o novo, sabe? É algo que, nossa, a minha mente se expandiu naquele momento, sabe? Eu comecei a entender que eu não precisava mais viver nesse ciclo, porque eu tomei pra minha posse, sabe? De entender que ele tava me perdoando, então eu poderia voltar a viver. E aí ele me disse assim, a partir desse momento eu te dou palavra de cura, sabe? Você tá curada. E aí eu fiquei meio assim, tipo... Na hora, claro, recebi com fé, com força, só que depois eu fiquei assim, será mesmo, sabe? Por isso que até então eu não tinha falado pra ninguém. Eu fiquei na minha, assim, por umas 2 semanas seguidas, fiquei quietinha na minha, não falei nada, mas a partir daquele momento eu não senti mais crise, eu não senti mais angústia, eu não senti mais nada. E aí depois dessas 2 semanas, eu fui pra rede de jovens, e aí o Espírito Santo falou de novo, ele disse, ei, eu te dei a cura, sabe? Para de duvidar, você tá curada. Você ainda não compreendeu isso? E eu comecei a pular, a dançar, a cantar com os meus amigos, e é algo que eu não podia fazer porque a ansiedade não deixava eu fazer isso. Pra quem tem crise sabe que você não pode fazer muitas coisas assim, porque de repente ela vem do nada, assim, ó, pareceu, pô. E aí eu disse, quer saber, eu vou meter o louco aqui. Comecei a pular, a dançar, a gritar, e aí eu não senti nada, cara, nada. Eu fiquei, uou, eu tô curada mesmo, sabe? E eu não vou dizer que foi 100% flores depois disso aí, não. Tipo, tinha momentos assim que ela queria voltar, que eu sentia, assim, sabe, de um estalo assim que ela queria. Eu disse, ei, não é assim não. Ele disse que ele me curou, então ele me curou. A cura é minha, pronto, acabou-se. E é isso que eu tenho feito, sabe? Todos os dias eu tenho tomado posse do que é meu. Ele falou, então tá falado, entendeu? Você ter fé, você começar a crer em Deus e em você mesmo, sabe? Que você pode, que você é capaz. É algo que eu sempre tive muito, assim, de entender que, pô, eu tava passando por isso, mas que não era uma doença pra morte, sabe? Sim. Que eu poderia reviver e eu ia reviver e isso tudo ia passar. E passou, sabe? Porque, pra você ter ideia, eu nem saía de casa, sabe? Eu passei por um momento assim que eu não queria sair nem pra ir na taberna, porque me dava crise, me dava medo. E eu não tinha coragem de sair. E aí, hoje em dia, mano, eu sou livre de novo, cara. Isso te impulsiona a falar pras pessoas que você é curada, né? Sim. Exatamente isso. É entender que pra tudo existe um tempo, cara. Se você ainda tá passando por isso, não desiste, sabe? Vai ter um momento que você vai ser curado. Mas, claro, existe todo um caminho pra percorrer, mas você precisa entender que uma hora isso vai cessar. Às vezes é muito difícil. Eu compreendo o que você tá sentindo, sabe? E eu consegui passar por isso com o amor dos meus amigos, dos meus familiares, com a fé em Cristo. E agora, aqui, a nova criatura, falando com vocês. Se você passa por esse momento de ansiedade, ou se você conhece alguém que passa por esse momento de ansiedade, não deixe essa pessoa sozinha, não abandone ela. Eu lembro que em vários momentos eu conversei muito com a Radja, mas em outros momentos eu respeitei o momento dela, que ela não estava a fim de conversar. Não seja a pessoa que força também. Mas se você tem fé, se você acredita, que você possa fazer uma oração para essa pessoa. Quando a gente não tem noção do que é viver a ansiedade, se a crise, você não sabe como responder, você não sabe o que fazer.
Mas só que Deus sabe o que fazer. Sim. Tanto que ele trouxe a Rádia ao momento em que ela entendeu que ela era curada, em que ela pôde tomar posse daquilo que diz em Isaías 53, entende? Então não seja negligente, sabe? Acredite que essa pessoa tá passando por isso e dê apoio a ela. Isso é muito importante, é fundamental. Se você que tá me assistindo agora passa por isso, algum grau de depressão e algum grau de ansiedade, passa por crise de ansiedade, não se sinta culpado. Tipo assim, eu tenho culpa, meu Deus, as pessoas vão achar que eu tô, sei lá, passando por um momento de pecado na minha vida se eu sou cristão. Acho que a coisa que mais vem sobre nós é essa questão da culpa, e aí você fica querendo tirar a sua vida, né, e tudo mais. Então não deixe isso acontecer. Eu sei que a gente não tem como controlar, mas tudo tem um propósito, né? O propósito, acredito que o Senhor vai te revelar no decorrer disso que tá acontecendo com você. Exatamente. Sabe? Essa questão de ele revelar, assim, das coisas. Claro, é aquela questão de tudo que você faz, tudo que você planta, você colhe. Mas é muito importante você entender que durante a colheita, se você tá com o Senhor, o teu fardo vai ser mais leve, sabe? Você vai conseguir carregar esse fardo. Você vai passar por isso, vai, porque a gente é ser humano. Mas quando a gente tá com Ele, a gente pode, sabe? Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele não estava falando só de coisas positivas, coisas boas, mas ele estava falando também de passar fome, de passar doenças, de passar coisas ruins. Então ele podia tudo naquele que o fortalecia. E foi isso que eu comecei a compreender e tomar pra mim, sabe? Os meus líderes sempre falavam muito sobre isso, de você é filho de Deus, você é filha de Deus, você pode, você vai vencer, sabe? E às vezes eu achava que era muito clichê, sabe? Tipo, palavra de prosperidade, que chato e tal. Mas quando eu comecei a tomar pra mim e entender que eu sou filha de Deus, que eu posso vencer, que eu sou mais forte naquele que me fortalece, isso começou a avivar meu coração e eu comecei a tomar isso pra mim mesmo. Cara, eu posso, sabe? Eu posso viver, eu posso ser feliz, eu posso fazer outras pessoas felizes, sabe? Eu posso viver o melhor dessa vida, nessa vida ainda. E o que vier é pra Ele e por Ele, sabe? Sim. Mas é muito bom entender isso. Sim, Deus é um Deus que nos faz triunfar, porque Ele já triunfou, né? Então é isso, gente. Eu queria deixar bem claro aqui que nem eu, nem a Rádio somos psicólogas, que o certo, com certeza, se você está passando por isso, é você ir ao psicólogo, é você fazer terapia. Essa foi a experiência dela, foi aquilo que ela viveu, a cura da forma que ela viveu. Isso não é regra pra todo mundo, tá? Mas eu espero em Deus que se você estiver fazendo isso, você creia e tome posse, assim como ela tomou da cura, porque Deus é um Deus poderoso pra curar, um Deus poderoso pra fazer infinitamente mais. Sim. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito like aí, que isso vai me ajudar, tá bom? Compartilha esse vídeo com pessoas que você acredita que precisam ouvir essa mensagem. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Nunca esqueça que Deus é bom, amém? Amém.